Aqui, ó. CTA. Não pode misturar com a coisa do marketing digital. Ah, mas dá sim, porque dá na mesma. Vai dar no meio. Exato. Porque call to action, chamada para uma ação, nada mais é do que a mesma coisa se a gente olhar para É o objetivo da criatividade, criatividade, né? tangível E atrativa. e atrativa. Perfeito. É isso. E é isso, né? Porque isso aqui é tornar algo tangível e atrativo através da criatividade. Tu tá chamando a pessoa pra alguma coisa. Então, o call to action junta com o CTA da criatividade. Ih, já é tudo a mesma coisa. Que grande confusão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ProduzaCast. Aqui a gente discute sobre o universo da produção criativa, te mostrando como viver de produção usando sua criatividade. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herrera. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre como desenvolver a sua criatividade. Eu amo o É sempre um depois. momento do tipo, o que a gente faz? Eu sei o que a gente faz. Porque hoje a gente vai falar sobre criatividade e a gente vai começar esse podcast de uma forma criativa. Sabe por quê? Porque você fez uma promessa no podcast passado. Eu quero que você me prove o momento em que eu fiz a promessa. Você fez uma Mas aí, promessa, eu coloca tenho aí, certeza editor, absoluta. coloca aí. Gente, vocês viram a promessa dela no episódio passado? Quem não viu, vai lá assistir. Porque vale a pena, entendeu? Ela prometeu nada mais, nada menos do que cantar. Eu fui coagida na frente das câmeras a passar essa vergonha. Cantar, escuta bem, cantar uma musiquinha em alemão. Olha só que coisa mais bonitinha. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu fui coagida, sabe por quê? Porque vocês, ao invés de dificultar pro povo aí ir lá e comentar e não sei o quê, botaram 3 comentários. É lógico, porque a gente quer você cantando. Exato. Um erro. A gente nem pra engajar esse negócio, pra passar essa vergonha com um motivo. Não, mas a gente vai engajar mesmo, assim, de outras formas. A gente busca o engajamento de outras formas, mas o seu canto a gente precisa Gente, hoje. em que momento eu fiz essa conexão? Por que eu decidi passar essa vergonha à toa, assim? Porque pra começar, por que a gente falou de alemão no podcast anterior? Não sei qual é a lógica. Eu não faço, eu nem me lembro qual é a lógica. Eu sei que deve ter alguma coisa aí. Tem uma conexão. eu sei. Por que a gente falou disso? É porque a gente é uma equipe muito poliglota, entendeu? Que fala várias línguas, overview geral e tudo mais, entendeu? O overview geral é uma língua só. A gente falou da sua capacidade de falar alemão e agora você precisa mostrar Gente, toda essa habilidade e todo esse encanto para nós. Tá. Vamos lá, vamos parar de sofrer. Eu vou cantar e só para que vocês entendam, é assim, ó, a minha avó é alemã. Ela já faleceu, infelizmente, mas quando ela era criança, ela cantava essa musiquinha. Quando tu era criança? Exato. Não ela. Não, ela também. Só que depois ela passou pra mim, quando eu era criança. Né? Ah, fofo. Mais fofo ainda. Exato, uma história. Bonitinho. Então ela é assim, ó. Ai, que ela tem uma dancinha. Ela tem Presta uma dancinha. atenção. Pra você que tá só ouvindo esse podcast, eu espero que essa música não esteja no podcast que você está só ouvindo. Mas no vídeo, eu preciso da coreografia. É assim, ó. Gente, tem uma coreografia. Eu pedi pra minha mãe me mandar pra eu ver se eu melhorava, mas é a mesma coisa que eu lembrava. Mila hast du nicht zumal levarumstead milesten. Still. Tu musst doch ein paar pensale, ai somale, ninguém. Chique. É como se... É péssimo isso, pelo amor de Deus. É como se o moinho... maravilhoso, não é péssimo. O moinho é como se ele estivesse fazendo alguma coisa e no final ele faz chique, o moinho, entendeu? Ai, Panzinha. Ai, Deus, eu não canso de passar vergonha. Tão Eu não sei, eu vou te dizer uma coisa que eu faço isso desde adolescente. O quê? A minha Cantar irmã... música em... Sim, eu cantava em alemão quando eu era adolescente. Não é. Eu sempre gostei de fazer. Uma vez eu me pintei... Já viram aquela novela Betty a Feia? Eu usava aparelho na época. Foi uma fase bem trash da minha vida. Bem trash, bem triste. Mentira. Eu usava. E eu resolvi uma vez me maquiar, eu amava testar maquiagem. E aí eu resolvi me maquiar, juntei a sobrancelha e tal, e deixei a minha irmã. Tu juntou a sobrancelha numa maquiagem pra quê, Pra ficar feia e fazer as pessoas rirem. Meu eu gosto de fazer as Deus pessoas rirem, eu sou uma céu. pessoa engraçadinha. E eu deixei a minha irmã mais velha me fotografar. E a Melina amava, eu fazia umas vergonhas na frente das... Ai, olha, que...
Eu gosto de passar uma vergonha. Temos relíquias de família? Em nome de Jesus, não. Eu espero que não apareça uma foto dessa, assim, na minha vida. Ai, ia ser maravilhoso. Mas ela mostrou pras pessoas, porque ela achava graça e tal. Deus, E assim, Mel, se você está assistindo esse podcast, vamos trocar um papo, assim, um WhatsApp. Ai, gente, eu sempre gostei de passar uma vergonha. Não vai ser diferente. Agora, maravilhoso. Isso bora. Significa que você sempre foi criativa. Exato, sempre foi uma pessoa criativa. Né? O que dá o nosso, aqui ó, nosso... Gancho para o que a gente precisa. Essa era a palavra que eu precisava. Para o que a gente precisa de verdade fazer, que é gravar um podcast. Sobre criatividade. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, bora começar isso daqui. Vamos começar. Gente, não desiste da gente. Não desiste da gente. Não, eu prometo que eu não legal. canto mais. Em outras vezes. Será? Não canto, não canto, não. Pam, me conta como e em que momento que tu fez essa ligação de produção com criatividade, porque ela é uma criação, ela é uma ligação não óbvia, né? Não é uma coisa que a gente pensa, produção, criatividade, elas não são coligadas, assim, no óbvio. Nomeado dessa forma, produção criativa, a gente chegou nesse nome, foi uma construção. Aliás, uma informação importante, nota sobre ela, uma informação sobre mim, que você já deve ter escutado se vocês me seguem aqui, é que eu amo começar projetos pelo nome. É verdade. Eu amo. Para mim é a construção... Aliás, a gente tem aqui na AP, a gente tem um dom, assim. De criar nomes. Os nomes que a gente cria são muito bons. A gente tem alguns... modéstia à parte, né? O próprio gente cria nomes legais mesmo. O Produza veio do Cláudio. O Cláudio trouxe o Produza. E o Produza é um nome muito bom porque ele é uma ação, né? Tipo, produza. Faça. Faça, exatamente. Haja. Execute, haja. E aí, então, essa informação, eu amo criar os projetos pelo nome. Para artistas, para coisa, eu amo criar projetos pelo nome. E isso significa, ela tem a ideia do nome e lógico que o nome traz um conceito, né? Exato. Com si só. Tem um porquê, né? Esse nome vem de um porquê. E esse porquê é que eu construo no conceito. Mas eu amo. E o momento em que eu acho o nome é um momento de alegria para mim. Sabe? Às vezes eu tô pensando em alguma coisa. Porque ele é uma resposta, né? Exatamente. E a construção, para mim, ela acontece mesmo. Quando você quer criar, quando você quer mostrar algo para uma pessoa... o nome diz muito. Porque pelo nome, é o primeiro momento que a pessoa tem aquele... É o primeiro impacto. Aquele primeiro impacto, exatamente. O que ela sente naquele primeiro momento é o que vai levar ela por toda a jornada dela, né? Por toda a história que você quer criar. Sim. Então, o nome é uma coisa que eu realmente gosto. O nome reflete muito sobre o que o projeto é, sem tu dizer, né? Exatamente. Tipo assim, essa é a ideia, pelo menos. O nome tem que dizer o que é o projeto sem que tu precisa explicar. Exatamente. É muito legal. Exatamente. E normalmente as pessoas travam no nome, né? Então, isso é muito legal. Pode ser, eu gosto bastante. Mas aí, quando a gente nomeou, então, o que a gente fazia como produção criativa, foi um grande insight pra gente. E uma virada de chave? Uma grande virada de chave. Porque aquilo clareou a dificuldade. Sabe a mesma coisa do podcast lá dos 3 pilares? Do produção e gestão de pessoas, recursos e tempo? Uhum. É como se a gente tivesse criado em uma frase a exemplificação de um trabalho todo, que a gente tinha muita dificuldade. Sim. O produção criativa do Produza também trouxe pra gente essa coisa, caramba, é isso que a gente faz. Sintetizou tudo num nome. Sintetizou, exatamente. Sintetizou aquilo que eu acredito como produção. Porque e ele diz tudo, né? Ele diz tudo sozinho, exatamente. Assim. E aí tem uma vantagem também, que é uma criação de um termo. Esse termo é nosso, né? A gente cria e logo eu tô construindo esse termo junto com vocês. Sim. Então, quando vocês me escutam falar aqui, é uma coisa que o mercado não existia, não existia no mercado. Então, eu quero aqui que os produtores, quem me escuta, comece a utilizar isso, esse termo como a exemplificação de algo. A exemplificação de um modelo de trabalho, sabe? Uhum. E isso gera força para esse nome porque ele é muito claro, realmente. Sim. Então, quando a gente... você me perguntou, né, na verdade, que momento que eu enxerguei isso. Porque eu enxerguei a produção com a criatividade. Eu percebi que eu ligava ela quando a gente trouxe o nome. Uhum. Mas ela sempre esteve presente para mim. Eu não consigo separar. Mas e como que foi esse processo, assim, curiosidade mesmo? Como que foi esse processo de trazer o nome? Como que tu chegou nesse nome, assim? Eu não sei. Eu Ele confesso pra você que eu não sei. veio assim? Ele veio. Ele veio legal. na exemplificação. Eu adoro isso. Porque eu não tive... Eu nem me lembrava... então tu tava, tipo, tentando explicar algo pra alguém e aí ele... É que toda criação, a criatividade vem da solução de um problema. Sim. Certo? Certo. Eu tinha um problema em explicar o que a gente fazia. Uhum. Eu tinha uma dor. Essa dor existia. Uhum. E na busca de resolver essa dor, essa solução apareceu como
um insight mesmo. É claro que esse insight, que parece que aparece do nada, que isso é uma coisa que as pessoas acham, né? Nossa, eu tive uma ideia do nada. Sim. Não é do nada. Sim. É uma construção. Sim. Existia uma dor que estava lá dentro que eu não externava como dor. Eu não falava para as pessoas assim, meu Deus, que dor é tentar explicar o que eu faço. Não. Mas ela existia. Mas era lá uma internamente. dificuldade, né? Exatamente. Ela existia lá na minha cabeça. Porque toda vez que eu ia falar, eu ficava naquela... Era uma resposta muito longa. Sim, né? Era sim. um jeito muito longo. E aí, olhando, sentindo essa dor e saindo desse problema, né? Que eu não estava buscando resolver... Em algum momento, e agora você me trouxe isso, que foi no momento que a gente estava gravando aquele da Naira, eu usei o termo. E aí, a hora que o termo acontece, você fala, caramba, é tipo o eureka, né? Caramba, resolvi. Naquela gravação da Naira, foi antes, né, da gente gravar no backstage, assim, enquanto a gente conversava sobre o que ia gravar, eu lembro de tu me falando que vocês encontraram um nome para explicar o que faziam. Tá. Eu lembro de tu me falando isso. Então, naquele momento, o nome já existia. Mas eu imagino que foi, tipo, criado naquele momento, assim, naquele dia A ou gente estava no período, né, de produção de conteúdo para o lançamento do Produza. E o nome Produza também surgiu em cima da hora. Surgiu mesmo. O Cláudio mandou pra gente uma foto minha que eu tava pulando. Lembra que era só meu pé? É como se eu estivesse voando. Escrito Produza em cima. E eu nem sei como é que ia chamar antes. Eu confesso pra você, eu não sei como é que ia chamar. A gente não tinha nome, eu acho, né, pro Produza. Sei lá, eu nem sei. O Produza já é tão... Tá tão intrínseco. Sim, ele já é tão Produza. Ele já é tão Produza, ele já nasceu tão forte que eu nem lembro como é que ia chamar. Mas foi isso, assim. Então, essa foi um momento da gente ter achado uma solução para um problema. E é isso que a criatividade é, né? A criatividade é total. A busca de soluções para problemas. Sem pensar também, sem separar essa coisa como problema uma coisa pesada. Não. Problemas acontecem na vida. Essa dorzinha minha. O problema é onde vou beber água. Exatamente. Aí criar uma xícara. Exatamente. Os problemas são os mais triviais, os mais bobos do dia a dia mesmo. Sim. É neles que a gente... a vida é feita das trivialidades, né? Das soluções das trivialidades. A gente não soluciona o problema da fome no mundo. A gente soluciona trivialidades do dia. Claro. Do dia a dia. E é nisso que a criatividade entra... na minha cabeça. E na tua opinião, existe uma não criatividade? Eu acho que não criatividade é não usar, né? Porque assim, é talvez uma outra dor das pessoas. Eu não sou criativo. Já disse isso algumas vezes aqui. E repetir. E vou repetir. Exatamente. Vou repetir, porque sempre tem gente vindo com a mesma dor, que é... Todo mundo é criativo, gente. Todo mundo é criativo. Isso é um dom natural ao ser humano. Esse é um dom natural. Deus deu pra você. A gente nasce criativo. A gente é criativo quando a gente é criança. A não criatividade vai acontecendo conforme você vai envelhecendo e ficando com vergonha dos erros. Porque criatividade é isso podando, também. Né? A gente exatamente. vai se podando. Porque criatividade é isso também, né? Se você tem vergonha, logo você não é criativo. Porque você fica imaginando... mas se eu falar isso vai ser muito bobo, nossa, vão me achar muito bobo, ou vai parecer ruim. É por isso que você deixa de pensar de forma criativa. Só por isso. Só. Sim. Não existe outro motivo. E eu acho que a gente nem deixa de pensar de forma criativa. Às vezes a gente até pensa de forma criativa, a gente só não externa. Sabe? Com medo dos julgamentos. Sim, sem dúvida. Porque se for parar pra pensar assim, tipo, quando tu vai dormir, sei lá. Quando a gente tá só pensando na vida, a gente tá sempre imaginando coisas e projetando coisas que não existem e tudo mais. Então, tipo, a gente só não externa, eu acho. A imaginação, ela acontece, né? E ela é alimentada de forma natural. Você não tem controle sobre ela. Eu falo da criatividade aqui usada com intencionalidade, sabe? Eu não tô falando daquela criatividade que acontece sem você pensar. Eu tô falando aqui de criatividade que você utiliza. E, geralmente, a gente não utiliza ela por medo. Sim. Só por medo, de vergonha do que as pessoas vão pensar. Porque quantas vezes você já não participou de uma reunião? Quantas vezes, gente, assim? Que alguém tá falando alguma coisa e você tá ali na sua cabeça pensando, não, eu tenho uma ideia. Não, mas eu não vou falar, porque eles vão ter vergonha do que eu vou falar. Nossa, não, se eu falar isso é muita merda. Vão achar deve ser muito ruim. E às vezes... Quantas vezes também você já em uma reunião não falou, olha, eu vou falar aqui só jogando uma ideia. Só que jogando uma ideia. Se for ruim, a gente ignora. Quantas vezes a gente não faz isso? Sim. É meio que a gente já se desculpa
por um possível erro, o que não é um erro, porque a criatividade, boas ideias, elas são construídas de ideias ruins, melhores, até que chega numa boa ideia. São várias ideias ruins e péssimas e médias, e até chegar numa boa ideia. A gente tem a sensação de que as pessoas têm essa ideia, a grande solução para o problema, do nada, assim, do tipo, eu tava aqui sem fazer nada, nossa, tive a ideia da minha vida. Não é assim. É uma inspiração divina, né? Não é, exatamente, isso é um mito, não é. Aliás, Murilo Gun eu acho que um dos maiores especialistas, autoridades nesse quesito. Se você não viu ainda, ele tem um curso, se você não viu o curso Reaprendizagem Criativa, é muito bom. Ele derruba esses mitos, exatamente, porque a gente tem que pensar, de novo, com intenção. Intenção, sempre que a gente faz as coisas, tem que ter intenção. Você tem que olhar a vida com intenção. Porque se você simplesmente passa pela rua, e a gente faz isso muito atualmente, os nossos momentos de pausa, atualmente em qualquer lugar, são geralmente mexendo no celular, rolando feeds, né? Que você nem tá vendo mais o que você tá olhando. Sim. Você tá só rolando aquilo, desesperado, atrás de uma nova informação. E você perde a capacidade de olhar com intenção ao seu redor. De perceber, né? De perceber as coisas que acontecem, os problemas que acontecem. Porque a gente não... Nem sempre um problema surge pra gente de forma assim, Brenda, tenho um problema para te dizer. É esse. Às vezes você tá olhando a vida e percebe problemas acontecendo. E aí, daqueles problemas, você resolve. E quando você resolve, você traz solução, gera negócios, gera trabalho, gera dinheiro, né? Enfim. Sim. Enquanto a gente tá aqui falando de criatividade, tem uma cena que não sai da minha cabeça, que é quando tu trouxe essa questão da criatividade pra mim. Que eu lembro exatamente do dia. Tinha alguma coisa... Gente, que bom que você lembra, porque eu não lembro de nada. Que bom que marcou você. Que você é marcante na minha vida. Ai, Brenda, imagina. Não, mas eu lembro muito de um dia que a gente tava nesse processo de... eu não lembro se a gente já tinha gravado Produza ou não. Eu sei que tu mandou uma mensagem do nada no nosso grupo. Acho até que era final de semana. E tu mandou uma mensagem dizendo... meninas, me ajudem aqui, preciso de uma ideia pra isso. Eu fiquei muito animada. Eu não lembro o que eu tava fazendo, eu lembro da imagem. Deu no meu quarto, lendo aquela mensagem. E aí eu comecei a pensar, mas como é que eu posso solucionar isso? Daí eu fiquei tendo um monte de ideias lá. E acho que fazia tanto tempo que eu não ativava a minha criatividade mesmo, assim, sabe? Que, claro, quando a gente participou do processo de criação do Produza, foi um processo de criação, mas depois que ele acabou, tipo, sei lá, eu só fiquei executando coisas e não ativei isso, sabe? E aquele dia foi uma criação, tipo, fora, assim, sabe? Que era, sei lá, para um trabalho, sei lá, eu não lembro o que era. Mas aquilo me deixou tão, assim, animada, sabe? Em busca de uma solução e tal, e aí, tive algumas ideias lá, enchi o grupo de mensagem. Tu não lembra disso? Não me lembro. Eu enchi o grupo Mais de ou menos, mensagens, daí tu parou de responder. Daí eu pensei, meu Deus, será que eu respondi coisa demais? Aí eu até me animei demais. Aí eu fui tomar banho, daí no banho eu tive mais ideia, daí eu voltei, mandei mais mensagem. Eu falei, gente, mas aquela sensação foi tão gostosa que aí eu fiquei pensando, enquanto tu tava falando, se tu acha que existe alguma forma de ativar, sabe? Porque aquele dia eu senti que a minha criatividade foi ativada, sabe? Com uma provocação e uma vontade de solucionar aquilo que aquele desafio, né, que tu lançou pra gente, porque eu vi aquilo como um desafio. E eu fiquei pensando, será que existe alguma forma da gente ativar a criatividade, assim? Eu acredito que não dá pra esperar que algo como isso aconteça pra que você permita ativar. Eu acho que você tem que enxergar, porque a criatividade é exatamente isso. Ela precisa, principalmente depois que a gente tá mais velho, que a gente tá adulto, a gente precisa enxergar a criatividade como uma ferramenta a ser utilizada. Assim como a gente utiliza as nossas mãos para pegar as coisas, os nossos pés para caminhar, e você não coloca uma coisa, você não pensa para falar assim, nossa, colocarei meus pés no chão para que automático, né? Para que ele dê 3 passos e chegue até tal lugar. Não, você não pensa utilizarei minha mão para tocar aqui, pegar e ligar isso. Você não pensa nisso. Porque você utiliza normalmente. A criatividade tem que ser ativada na sua vida dessa mesma forma. Você não precisa ficar pensando do tipo, nossa, agora vou pensar num problema, logo acharei uma solução. Você precisa ter um olhar
na vida de enxergar aquilo lá. E não é só enxergar problemas também. Porque assim, ó, a gente precisa... existem momentos na nossa vida em que a gente só tá... O Murilo Gun, que não tem como eu não usar de exemplo, né? Ele chama de inputs, né? Ele chama de inputs. Existem momentos na nossa vida em que a gente só tá inputando informação. Porque as pessoas resolvem problemas, né? Então, alguém foi lá e criou o Uber. Existia um problema de ligar pessoas a serviços a um serviço que fosse diferente do que já tinha de táxi, porque o táxi já existia. Sim. Se você for pensar, o Uber não é uma invenção. Uma invenção, exatamente. Ele não é uma invenção, mas ele é uma grande ideia. Ele é uma modernização do que já existia. Exato. Uma ligação de um problema, que era o serviço, conectar pessoas que não tenham... conectar pessoas que precisam de algo com pessoas que têm algo a oferecer. É simples. De forma simples... De forma mais barata. O Uber é basicamente isso. É uma grande invenção, agora parece, porque você vai lá olhar e você vê o resultado da empresa, Sim. Você vê como ele chegou. Mas talvez o primeiro cara que inventou isso foi contar pra alguém e esse alguém falou assim, sim, esse serviço já existe, chama táxi. Entendeu? Porque geralmente as pessoas acham... É você ter o olhar. É você conseguir perceber que aquelas coisas foram... resolvidas de uma maneira diferente. E aí, você, como observador, nesse momento, precisa ter um momento que a gente chama de zoom in. É olhar para alguém que resolveu um problema e olhar e mergulhar naquilo e falar, caramba, da onde será que ele enxergou esse problema? E como ele resolveu? E o que vantagens há nisso? Que desvantagens há nisso? Porque também nem toda invenção, nem toda ideia é 100% boa. Ela tem suas falhas. Você precisa ter a capacidade de enxergar isso. E toda vez que você está fazendo esse exercício, você está imputando coisas na sua cabeça. Referências, né? Exatamente. Você está imputando informações. Em algum momento... As informações que estão na sua cabeça vão fazer uma conexão para que você resolva um outro problema. Então, a criatividade ela precisa estar acontecendo no dia a dia. E claro que no começo, assim como uma criança, quando ela aprende a caminhar, no começo ela pensa que ela tem que ficar... Ela percebe que ela estava engatinhando, de repente ela consegue ficar em pé. Sim. E se ela colocar um pezinho e depois o outro, ela consegue andar. Sim. Quando ela é criança, lá ela aprende isso. Depois ela vira. Então, se nesse momento você tá com a sua criatividade travada, você vai ter que dar esses primeiros passinhos. Quando você estava aprendendo a dirigir um carro, parecia um monte de informação. Nossa, pisa numa embreagem, depois pisa num freio, e aí muda aquilo. Parecia um monte de informação. Hoje em dia você entra num carro e dirige. É automático. É automático. Vai acontecer a mesma coisa com a sua criatividade. Se você decidir que a partir de agora você vai começar a imputar informações, mesmo que você não faça o output, né? Mesmo que você não processe e tire aquela informação agora, só imputa. Imputa de forma analítica, imputa de forma intencional. Crítica também. Exatamente. Olhar crítico. Comece a olhar as coisas com os porquês daquelas coisas, com a capacidade de enxergar de forma intencional o seu redor. Né? Você não está só passando pela vida, viva a vida. E viver a vida é olhar as coisas, ouvir as pessoas, conversar, prestando atenção. Não é conversar com a Brenda aqui mexendo no celular, rodando meu feed. É prestando atenção no que acontece. O que ela faz, de que forma ela resolveu aquele problema. Isso tudo é input. E aí você tem imputa ideia na sua cabeça com intenção. Essa é talvez... Eu nem sei o que eu estava respondendo. Eu me animo tanto a respeito de criatividade que eu nem sei o que eu estou respondendo. Essa quantidade de informação aí, tu meio que já respondeu a minha próxima pergunta, eu acho, que é como desenvolver a criatividade. Ou tu tem alguma outra ideia para somar nisso? Eu acho que ativar é o primeiro momento que você tem. E o desenvolver é trabalhar isso agora com a intenção de resolver algo. Sim. É encontrar problemas... Porque é outra coisa que a gente foge de problema, né? Não fujam de problemas. Problemas podem ser a solução da sua vida. Exatamente. Problemas podem... O que é muito louco, mas problemas podem ser a solução da sua vida. Porque o cara que teve lá, olhou o problema do Uber, resolveu não fugir disso. Resolveu esse problema, tá milionário. Sim, entendeu? Total. Mesma coisa. Quem criou, a criadora do Nubank enxergava um problema. Todas as invenções, todos os empreendedores resolvem um problema. Logo, eles não fugiram. Eles morrem. Exatamente. Senão eles não fugiram do problema, então não fuja. Então, o desenvolver é agora pegar essa informação que você pegou no mundo, enquanto você estava ativando sua criatividade, e tentar usar na prática, fazendo conexões para resolver algo. Também você não precisa, e quando eu tô falando isso, não é para
Você tem que tentar incluir na sua vida mesmo, porque, de novo, a criatividade, ela tá ali na solução de uma gambiarra na sua casa. Ela tá numa solução de enxergar uma adaptação de algo no seu armário. Ela tá na solução de você adaptar algo ensinando o seu filho. Não ache... talvez esse seja uma outra situação da criatividade. O superestimar dessa criatividade. Sim, total. Né? Eu acho que todo mundo superestima, né? Achar que, não, quem é criativo são grandes inventores, resolvem grandes problemas. Grandes pessoas, né? Não. É uma habilidade de poucos. Exato, assim. Privilegiados. exatamente. Uma habilidade de privilegiados. Exatamente. Quando na verdade e também superestimam no sentido de achar que a criatividade só vai resolver grandes problemas. Porque, de novo, a gente tem o que fica famoso, o que fica conhecido são grandes invenções. Claro, né? A solução lá de como você ensina seu filho a comer um negocinho ou como você brinca com seu filho, aquela solução não fica famosa. Então, mas ela é extremamente criativa. Extremamente importante. Porque só uma mãe que tem uma grande dificuldade, por exemplo, de alimentar o seu filho com coisas saudáveis. Só essa mãe sabe a dor que é não conseguir alimentar o seu filho com coisas saudáveis. Sim. Logo, quando ela resolve aquilo é uma grande coisa para ela. Sim. Uma grande coisa. Então, aquilo não fica famoso. A gente só tem grandes invenções famosas. Mas essas pequenas soluções é do que a vida é feita. Sim. A vida é feita de pequenas soluções. Até porque a nossa vida é feita não de grandes momentos, de pequenos momentos. Exato, vários pequenos momentos que constroem grandes momentos. Sim. Né? Grandes memórias, enfim. Então, a gente acha que essa superestimar, distanciar a criatividade de você, te impede de você fazer muita coisa. Te impede de, às vezes, empreender, às vezes crescer. Te impede de achar soluções em meio a uma pandemia. Quando você está colocando a criatividade lá distante, naquele lugar inalcançável e difícil, Sim. você está perdendo grandes oportunidades na sua vida. Concordo. Grandes oportunidades de olhar o simples ali. Né? Concordo. E tu acha que... Na verdade, não é nem tu acha, eu tenho certeza que tu acha. Mas o produtor conseguir trazer essa criatividade como algo consciente, porque o produtor já usa a criatividade de forma inconsciente, Inconsciente, né? Total. Não tem como não usar. As gambiarras são um exemplo. As gambiarras de produção... principalmente produtor em cidade pequena, gravando no interior, fazendo sem coisa... recurso, né? Sem recurso, meu Deus, são os mais criativos. Sim. Eles só não percebem. Exato. Então, tu acha que trazer essa criatividade de forma consciente pro teu trabalho pode ser um grande diferencial na carreira de um produtor? Olha, eu tenho a gente tem um exemplo bem, bem claro aqui dentro da AP. Quando a gente trouxe a criatividade, ela já existe dentro da AP de um modo geral, né? Aí, vocês já escutaram aqui também um podcast que em outubro do ano de 2020 a gente precisou fechar a empresa. E a gente conseguiu reabrir a empresa em dezembro, quando a gente foi atender uma contabilidade. Primeiro, esse... Impacto e foi uma grande virada de chave pra gente. Sabe aquela coisa da corda? Às vezes, soltar a corda te machuca menos do que ficar segurando ela. Vocês já viram esse vídeo? Ou alguma figurinha sobre isso? Às vezes, você tá segurando uma corda lá que tá tão pesada, que tá puxando, queimando a sua mão. E você tá lá segurando, pensando, meu Deus, eu não posso largar, porque eu trabalhei 10 anos no show business. Eu não posso sair daqui. Eu não posso... eu tenho um curso, a minha história, a minha carreira, sabe? Essa sou eu, total, lá em 2020. Sofrendo uma dor, segurando aquela corda que estava me machucando. Em algum momento, isso não deixa de ser uma soltura de uma amarra, que tantas pessoas têm aí segurando sua criatividade, em algum momento a gente soltou e falou, eu não consigo mais, não dá mais para mim. E aí eu abri a mão. Isso foi em outubro, quando a gente fechou. O abrir dessa mão trouxe pra gente o distanciar do problema. Que é uma das maneiras de você achar solução para aquilo, usar a sua criatividade para solucionar algo, se distanciar do problema. Eu abri a mão e consegui me distanciar desse problema, que era parar de viver, ele parar de viver e viver de show business, sabe? Era uma coisa assim, meu Deus, o que vai acontecer? Quando aconteceu isso,
novas oportunidades surgiram e e aí eu voltei a conseguir, mesmo com as mãos machucadas, falar, cara, massa, beleza, tem algo aqui. E por que eu tô usando esse exemplo para isso? É que pra gente entrar nessa contabilidade, além de soltar essas amarras, né, de mudança de mercado e tal, a maneira que a gente chegou para conquistar esse cliente, que hoje em dia é tão importante pra gente, foi usando criatividade e o encantamento de cliente. Porque o produtor, ele tem essa habilidade. Ele tem a habilidade de lidar com pessoas. Logo, se ele conhece pessoas, ele tem a habilidade de encantar, de achar novos caminhos. E hoje, hoje mesmo, no dia de hoje que a gente grava o podcast, a gente está fazendo um evento para esse cliente. E aí, é um evento, enfim, tá acontecendo um momento muito importante dentro da empresa e eles precisam, a gente tá engajando a equipe. Então, um trabalho de endomarketing. E aí, para fazer a gente está fazendo esse evento, e esse evento começa com uma viagem mesmo. A gente olhou para esse evento, quando eu criei o conceitozinho dele, ele era eu quero trazer aquele funcionário junto comigo para essa viagem de uma nova empresa. E aí eu pensei, caramba, como é que eu faço para engajar essas pessoas nesse lugar? Como é que para elas entenderem a importância disso? Né? Exatamente. Tá todo mundo em casa, por mais que o online nos ajude muito, as pessoas estão sentindo falta de algo físico e tal. Então hoje a gente mandou um passaporte para as pessoas. O convite desse evento é um passaporte. Fake, né, galera? É, um passaporte fake, exato. E uma passagem para chamar as pessoas para embarcar nessa viagem junto com a gente. E aí, ficou muito isso ficou lindo, e as pessoas amaram já, a gente vai conseguir usar esse mesmo passaporte, depois eu vou ver se eu consigo colocar imagens aqui, mas esse mesmo passaporte vai ser usado, ele destaca, vai ser usado como crachá e tal. Então tem uma historinha, uma coisa simples, tangível, uma coisa básica. Sim. Que é pura criatividade. Total. E a criatividade... E é uma criação de conceito também. Ali, exato, né? Exatamente. E a criatividade nessa coisa que não é distante, ela é palpável, ela tá aqui. A gente consegue trazer isso pra vida, sabe? Pra algo simples, pra algo usual. Sim. Pra algo que a gente tá ali e que eu consigo tocar mesmo, sabe? Sim. Tangível mesmo. Eu acho que a nossa dificuldade de tangibilizar as coisas é muito ruim quando a gente fala de criatividade, porque criatividade é aquele lugar distante, de pensamento, né? Abstrato. Mas não é. Quando você tira aquilo e traz aquilo para algo do seu dia a dia, para algo que você vai usar, que está ali na sua mão, é outra parada. Aquilo se torna uma coisa atrativa. Até porque a gente está fazendo o processo desse cliente... eu estou tentando atrair aquelas pessoas que estão lá. Sim. Que estão passando por um momento de transição e eu preciso trazê-las para perto, eu preciso trazê-las para aquele lugar. E isso nada mais é do que criatividade, gente. Sim. É a maneira de você... Qual é a forma que eu vou fazer para ativar essas pessoas e trazer elas para esse momento que é tão importante? E isso é uma coisa que você faz a todo momento na sua vida. Se você está produzindo um conteúdo para a internet, é isso que eu quero. Eu quero atrair vocês para esse lugar que eu tô produzindo. Eu quero atrair vocês para esse lugar para isso que eu tô produzindo. Se eu tô fazendo um evento, eu quero atrair as pessoas e trazer algo, uma ideia abstrata para algo tangível da vida, assim, algo simples, que a pessoa consiga bater o olho e falar, entender. Caramba, entendi isso. E agora eu participo daquilo. Isso é o que a gente decide. Então, assim, a criatividade, ela não é essa coisa longe. Ela é essa coisa tangível mesmo, atrativa, tangível. Sabe, essa coisa que... Acho que talvez... Tem uma sigla no marketing digital que é CTA. CTA é Call to Action, exatamente. O que significa um CTA? Call to Action é a chamada para uma ação. Acho que criatividade nada mais é do que isso. Criatividade é você chamar a pessoa a participar de algo que você deseja apresentar. Sabe? Sim. E aí ela fica essa coisa... É uma ativação, né? Ativa alguma coisa na mente da pessoa. Tanto que as marcas, quando você vai colocar uma marca dentro de um evento, chama ativação, né? Ativação de marca. É verdade. Porque você deseja ativar aquilo, aquela lembrança daquela marca nas pessoas, né? Quando eu vou lá e faço um Rock in Rio e eu vou ativar a Samsung, eu quero que as pessoas, ao participar daquele momento... Aquela marca seja ativada dentro da minha vida, né? Da minha
da minha memória, de alguma forma. E para isso a gente precisa trazer algo que seja atrativo, que chame a atenção, né, da pessoa. Exatamente. E que fique marcante, né? Aliás, se a gente pensar, CTA de call to action é criatividade, tangível e atrativa. Pronto. Pegou essa produção. A gente vai se apropriar do termo. Peraí, deixa eu escrever, que eu vou escrever isso aqui pra vocês. Calma aí. Pega uma caneta pra mim aí, Cláudio, rapidinho. Aqui, ó. CTA. Não pode misturar com a coisa do marketing digital. Mas dá sim, porque dá na mesma. Vai dar no mesmo. Exato. Porque call to action, chamada para uma ação, nada mais é do que a mesma coisa se a gente olhar para o objetivo criatividade, da criatividade, né? Tangível e atrativa. Perfeito. É isso. E é isso, né? Porque isso aqui é tornar algo tangível e atrativo através da criatividade. Tu tá chamando a pessoa pra alguma coisa. Então, o call to action junta com o CTA da criatividade. Já é tudo a mesma coisa. Que grande confusão. Adorei. Acho que vai ajudar. Espero que ajude pra decorar. Mas pra mim eu nunca tinha pensado nessa definição. Mas eu acho que ela funciona muito bem. Enquanto tu tava... Gosto de nomes. De novo. Eu gosto também. De novo, a gente tem facilidade com nomes. Gostei. Exato. Enquanto tu tava falando sobre a pessoa olhar, enxergar e entender... que é o lado do atrativo, né? E junto, né? O atrativo e o tangível. Porque pra pessoa olhar tem que ser atrativo, porque tem que chamar a atenção da pessoa, porque senão ela não vai olhar. E o T de tangível é o que torna aquela... Isso, é o que faz a pessoa entender, eu acho, aquilo que foi criado, sabe? Aí eu fiquei lembrando do projeto da Naira. Sim, da Naira Dice. Sim. Porque tu pegou o conceito e aquela ideia quem não conhece o projeto da Naira Dice, vai olhar, já é a segunda vez que a gente fala nesse podcast, que é muito legal, que foi a criação da PAN, né? O conceito do projeto. E ela transformou as letras do nome da Naira em cenário. Exato. E ficou muito legal, porque tu só enxerga as letras quando tu olha... Quando a filmagem é feita de cima, né? Quando o take é mais alto, exatamente. Exato, porque se tu olha assim no take de frente, assim, parece um monte de madeira atrás. Parecem bancos, né? Isso. E aí a banda tava no meio daquilo lá, utilizando aquilo de banco mesmo. Eram umas letras gigantes. Exato, e aí eu fiquei pensando como foi um processo criativo que trouxe um cenário mesmo, um visual atrativo. Pro olhar. Exato, porque ele é muito bonito visualmente falando e que torna tangível, porque se eu lembro da nossa conversa sobre a Naira, um dos objetivos era marcar o nome dela com o rosto dela, né? Quando ela veio, ela não tinha esse problema, ela não enxergava esse problema. Pra mim era um problema, a hora que ela começou a falar, aquilo era um problema bem claro, porque era uma pessoa já há um tempo de carreira, que tinha que tinha essa dificuldade da gente gravar o nome versus a pessoa. Uhum. Então, a gente foi para uma locação linda e para mim era muito importante. Eu já tinha visto a referência dessa gravação é um clipe do Maná com a Shakira. Ah, eu lembro que é lindo, lindo. E é outra coisa, o tanto de input visual que eu tive. Sim. E a hora que aquilo surgiu, eu falei, caramba, eu tenho uma solução para isso. Uhum. Que era uma coisa simples, a gente não tinha muita verba. E aquilo solucionaria um problema, porque a gente levou para um lugar bonito, se tornava atrativo. Porque para conteúdo de internet, tem que ser atrativo visualmente, né? As pessoas têm que... estética, né? Exatamente. Você tem muita informação que você recebe lá. Toda hora você tem vários vídeos, um monte de gente lançando vídeo, um monte de gente lançando coisas. Então, você precisa ser atrativo. E aí, era simples, porque a gente marcava o nome. A hora que... Era surpreendente, porque a pessoa primeiro estava olhando num take, quando ela olhava o outro take, ela descobria algo novo. Sim. Então, é realmente aquele Não, ficou EP muito é incrível lindo. aquilo. Eu gosto muito. A gente gravou em Sorocaba, na Fazenda Ipanema, e lá é muito, muito bonito. Tava muito frio, muito, muito frio. Mas é um projeto que eu acho muito bonito, assim, justamente por esse conceito do marcar o nome e marcar o rosto. Nome e rosto, né? Tipo, porque às vezes a gente sabe o nome, mas não conhece o rosto. Ou conhece o rosto, mas não sabe quem é. Isso é um problema então, de muitos artistas. Então, principalmente início de carreira.
às vezes nem início de carreira, às vezes é porque a música se torna maior do que o artista. O Michel aconteceu isso. No primeiro momento da Isso Eu Te Pego, aconteceu da música ficar muito mais forte. O nome estava forte junto com a música, mas as pessoas, dependendo de onde estavam, não sabiam quem era o Michel. Sim. O que foi resolvido depois com tanta exposição que ele teve na TV, né? Hoje em dia, ainda lá no The Voice, já ganhou vários e tal. Então, hoje em dia, já não tem mais isso. O Michel se tornou uma celebridade. Mas quantas pessoas não têm o nome mais forte, ou o nome e a música mais forte, você não sabe quem é. Sim, né? Não tem essa rosto, imagem, né? Exatamente. Tem um monte de artista que se passar na minha frente, eu não sei quem é, mas se cantar uma música, eu sei qual é. Então, muito artista tem esse problema. Não é é outro. É um problema que é natural do mercado. Sim. Não é porque é um problema que é natural do mercado que você não precisa resolver. Porque tem isso também. Não é só porque é um problema de todo mundo que você não tem que resolver para aquele artista. Sim. Então, também faz parte da criatividade você enxergar quais são os problemas e imputar na sua cabeça uma lista de problemas a serem solucionados, né? Concordo. Pra ti, existe um jeito certo e um jeito errado de usar a criatividade? Algum jeito que seja mais certo e algum jeito que seja errado? O único jeito errado de usar a criatividade é não usar. Não tem outra maneira. Porque não tem regra. Quando é criatividade, não tem regra, né? Eu não tenho como falar pra você... Uma ideia só é ruim até que ela não dê resultado. É verdade. Sabe? Porque assim, você vai ter ideias infinitas na sua cabeça e vai apresentar pra inúmeras pessoas. E um monte de gente vai falar que é uma bosta. É a até que você do gênio e do... louco. E do louco. É Exatamente. isso. Até que você tenha resultado com alguma das suas ideias. Aí você virou um gênio. Você é um louco enquanto você tá tendo ideia e não executando nada. Quando você executa e dá certo, você virou um gênio. Entendeu? Então é isso. Assim, não tem uma maneira errada de usar a criatividade. Eu acho que tem. Que maneira errada de usar a criatividade você enxerga? Discordei. Ai, ela discordou. Me senti rebelde. Eu acho que tem uma... Não é nenhuma... pode ser. Uma rebelde que começou a gaguejar. Não, eu ia dizer que não é uma maneira errada e é um momento errado, mas eu acho que é os dois, porque se tu não sabe o momento de usar a criatividade, tu não usa ela da forma correta, tu desperdiça ela, na minha opinião. Não que tu desperdiça a criatividade, mas tu não sabe colocar. Eu acho que existem momentos que a gente precisa criar e falar, e existem momentos que a gente precisa escutar e calar. Ah, sim, sem dúvida. E esse é o ponto, assim, que eu acho um pouco perigoso quando a gente fala toda essa importância de criar, mas a gente não entende que existem momentos que a gente só precisa ouvir e, ouvir e fazer, sabe? Sim, e não questionar. Encher de e ideia, ficar caçando problema, achando solução. Ou querendo melhorar a ideia que já tá, sabe? E é muito difícil eu sentir esses momentos. Né? É que daí, de novo, a gente volta para a sua capacidade de ter um bom senso. E bom senso é muito complexo, porque senso é diferente, né, para cada pessoa. Você não pode... Existem, obviamente, sensos comuns, né? Coisas que são comuns às pessoas. Mas, ainda assim, contar com o senso das pessoas é complexo, porque cada um tem uma referência do que, né, é complexo. Sua experiência de vida. Isso. Mas, ainda assim, você precisa ativar também, já que a gente estava falando de ativação da criatividade, você precisa ativar em você essa capacidade de saber os momentos de fazer as coisas. Saber os momentos. Nem sempre você tem espaço para palpitar, e isso também é uma dor. As pessoas têm uma dificuldade assim, mas eu não tenho espaço dentro do meu trabalho para usar a minha criatividade. Beleza, se você não tem espaço, não utilize. Nem todo mundo quer soluções criativas, nem todo mundo quer ouvir a sua opinião, inclusive. Aí você tem que tomar uma decisão se você quer estar nesse lugar ou não. Né? De novo, volta para você. Então, realmente, existem lugares que não cabe, existem empresas que têm processos muito fechados, que para aquela empresa funciona daquela forma. Existem artistas que não querem a tua opinião. Também, que só exatamente. te contratam para executar e deu. Exatamente. E aí a tua criatividade entra no momento de execução e não no momento de criar conceitos. Exatamente. E existem empresários que não querem, nem sempre as ideias que vão vir vão ser as melhores. Às vezes você acha que você pode ter uma ideia melhor, mas se ele não tá te perguntando,
simplesmente cale. Às vezes você tem que sentir o timing de falar alguma coisa. Então, é que aí é muito complexo. É realmente uma ativação interna de você saber até onde você pode e onde você deve falar e onde você pode calar. Então, concordo com você, mesmo você sendo rebelde. Eu concordo Foi quando uma você rebelde fala... boa. Foi uma rebelde com causa. Concordo quando você fala que nem sempre você precisa... A sua criatividade precisa estar ativada a todo momento. Para você, pessoa. Para você como profissional. Agora, nem sempre as pessoas querem ouvir. Aliás, opinião, né? Opinião é uma coisa bem delicada. Nem todo mundo quer ouvir a sua opinião. E não é porque você não dá a sua opinião que você se torna um profissional ou uma pessoa pior, né? Porque eu não tenho lugar para falar aqui, porque as pessoas não me ouvem. Às vezes, você está sendo contratado somente para fazer. E acabou. E ponto. Faça o melhor. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho da melhor forma, dentro dos limites que você tem. Você tem que aprender a ter limites. Isso a sua liberdade vai até onde começa a do outro, né? Então, não ultrapasse esse lugar. E, meu Deus, daria um podcast inteiro só sobre isso. Nossa, daria. Daria, porque é outra coisa que as pessoas... Nós somos uma geração, tem algumas gerações, talvez um pouquinho antes da minha, mas que com certeza vai cada vez mais piorar, nós somos uma geração de internet, e na internet é como quantas pessoas vocês não veem hoje em dia, principalmente artista, sendo cobrado de posicionamentos na internet. Quem é você para cobrar alguém de se posicionar? Sim. O artista, cada um tem a sua escolha, com o seu né? tamanho, ele pode sim influenciar para coisas boas e ruins, e ele ser famoso traz ônus e bônus das coisas, mas quem são essas pessoas que acham que, esses juízes da internet, que acham que podem cobrar as pessoas de algo, sabe? É uma loucura. Então, quando a gente enxerga essas pessoas cobrando alguém, logo como elas também enxergam que elas precisam, eu preciso me posicionar, porque se eu não me posicionar, eu não sou ninguém. Então, as pessoas perderam muito o senso de que momento eu devo falar e que momento eu devo calar. A internet trouxe essa liberdade, né? De expor sem expor, exato, porque a gente está protegido, né, atrás de uma tela. A internet Só que os artistas não estão protegidos atrás de uma tela nesse caso, né? A internet é um papo para outro podcast, mas a internet traz o pior do ser humano. Eu vou te dizer que é porque é fácil, né? Exatamente. É fácil digitar uma mensagem. É fácil falar, né? é fácil você ser quem você quiser na internet, né? Você cria fakes e sai falando bobeira aí por onde você quiser. Putz, a internet traz o pior das pessoas. Exato. É uma grande ferramenta, mas traz o pior. Concordo. Papo para um outro podcast. Inclusive, chegou no final do nosso podcast. Chegou? A gente estava muito criativo. Vamos. A gente estava. A gente vai fazer o quê, Brenda? A gente vai fazer um overview geral e eu tenho um primeiro ponto bem importante. Ela vai continuar falando overview geral? Até quando? O overview geral vai ser eterno. Entendeu? Se eu não falar overview geral, vocês perguntam pra se eu não tô com febre. Que aí é um problema. Eu quero começar, inclusive, a fazer uma vinhetinha. A hora que a Brenda falar, vamos fazer o overview geral, eu quero um carimbo, assim, ó, pá, na edição. Geral. Overview geral. Esse vai ser o termo da Brenda. É meu termo. Vai estar lá no link da bio dela. Brenda Brugali, produtora. Então, onde que eu tirei overview geral, né? Overviews gerais. Então, na minha colinha aqui, tá escrito overview. E eu vou te dizer que eu acho que você fala desde o primeiro. Eu acho também. Volta aí, editor, se ela fala todos os vídeos overview geral, fazendo favor. E eu quero, por favor, essa marcação. Eu quero muito essa overview geral. A hora que a Brenda falar, eu vou alterar o link da bio dela. Vou alterar. Não vai, não. Vou alterar sim. Eu tenho acesso ao seu Instagram, você não tem ao meu. Você vai escrever assim, ó, te ajuda a fazer overviews gerais. Maravilhoso. É isso que você vai ajudar as pessoas. O ponto 1 do nosso overview geral é... Cantem alguma música em alemão um dia na vida de vocês. Isso vai colaborar muito pra criatividade de vocês. Referência, gente. Referência é tudo. Pensem numa coisa. Isso eu tenho... Imagina quantas coisas eu esqueci da minha vida de criança. Quantas coisas. Porque eu não tenho tantas memórias assim das minhas coisas. Aliás, eu tenho minha memória antiga é péssima. Eu tenho uma habilidade pra guardar umas coisas. É péssima. A minha irmã, Mariel, vai poder dizer. Mariel, escreve nesse comentário aqui, se você está vendo esse vídeo. A Mariel lembra de coisas assim, ó. A roupa que eu estava usando no dia que eu passei mal porque eu comi um hambúrguer quando eu tinha 7 anos. Meu Deus, Mariel, tu é boa. E ela conta em detalhes aquilo. Ai, é uma coisa assim, ó. Me dá até uma... A Mariel é muito detalhista.
Eu não lembro dessas coisas, mas eu tenho uma capacidade, meu HD, ele guarda coisas tão específicas, assim. Tipo essa música. Tipo essa música, que é uma referência guardada importante na minha história, mas ela guarda coisas assim, eu tenho números, tipo, de um trabalho, quantos copos a gente comprou. Meu Sabe assim, ó, de uma planilha X, nada eu tenho umas a ver. memórias muito nada a ver, assim, na minha Nada a cabeça. ver. Muito nada a ver. Mas isso, a musiquinha é referência, né? É referência. Minha avó cantava, era um momento, né? Minha avó morava no Sul, conterrânea lá de Brenda. Morava no Sul, vinha pouco pro Mato Grosso do Sul. Então, quando ela vinha, ela fazia, tinha essa musiquinha, tinha essa coisa e a gente decorou, porque eu não falo, né? Perceberam, né? Que eu não falo alemão. A gente não percebeu não, Panzinha. Tava perfeito. Exato, deu pra entender tudo. Deu pra entender Aliás, você, professor de alemão que está vendo isso daqui, me diz a tradução dessa música, o que eu disse. Se você tiver a capacidade de entender o que eu disse. E se é que eu disse alguma coisa, né? Porque eu só posso ter juntado num bando de sílabas. Não, tu disse várias coisas que faziam sentido. Legal. Legal. Socorro. Tá. Overview geral, Vai, então. overview geral de novo. Além da nossa musiquinha maravilhosa que representa referência nesse podcast. Referência nesse podcast. Não sei. E uma passação de vergonha do caramba, né? Que é outra coisa. Criatividade é isso, a gente não tem a vergonha. Ou seja, cantei em alemão. Mais sem vergonha que eu, impossível. Não tenha vergonha, ponto 2 do nosso overview geral. Maravilhoso. A outra coisa é, todo mundo é criativo. Exato. Criatividade não fique se podando. Criatividade é uma decisão. Ele já existe. Criatividade é uma decisão. Exatamente. Criatividade já existe em você. Você precisa decidir usá-la com intencionalidade na sua vida. Intencionalidade é outra coisa que a gente Uma trouxe. palavra importante. Bem importante. Mais alguma coisa, Panzinho? Não. Seu overview geral já está bem completo. Gente, antes da dica final de Panherreira, vão lá, comentem aqui embaixo no nosso vídeo do Spotify. Compartilhem esse podcast no story de vocês para outras pessoas ouvirem, caso você esteja ouvindo nas plataformas de streaming. Siga-nos no Instagram, Herreira_pan e @brenda.brugali. E prestigie a gente sempre. Continue por aí, assista os próximos, assista os anteriores. Não desista de mim. É legal. Não desista de mim mesmo cantando em alemão, por favor. Não faça isso, por A gente favor. devia ter colocado olha, foi um erro. Não foi colocar esse vídeo agora. Não foi um erro, foi maravilhoso. As pessoas vão parar de ver a gente. Não vão, elas vão ver mais ainda. Tá bom. Tá? Eu então, quero dica final da eu preciso então que, esse é o podcast 7. 7. Se esse daqui teve X visualizações, o próximo precisa ter 2X, gente. Me ajuda pra eu poder não sofrer de pensar que vocês pararam de me ver por causa da musiquinha. Não vou sofrer. Não, gente, a gente esqueceu do CTA como no nosso overview geral. O overview geral principal é CTA. Exatamente. Criatividade tangível e atrativa. Exatamente. Perfeito, é isso. Aliás, o overview geral podia ser só isso daqui. E que era a solução de tudo. Não, Call isso to aí action. mais a nossa musiquinha. Call to action e criatividade tangível e atrativa. É isso. Certo? Certo, agora a sua dica. dica. A dica nada mais... Aliás, a dica mais gostosa do mundo, que é ativar sua criatividade buscando referência. Coisa mais gostosa da vida. Então dá aí pra gente 3 dicas de lugares que tu busca referência. Tu, Pamela Herreira. Meu primeiro... Pinterest. Exato. Pinterest. Olha, Pinterest é a rede social que eu mais amo. Eu sei. É a que eu mais amo. Eu não crio conteúdo no Pinterest. Isso é uma coisa importante. Eu só uso ela para... Eu nem saberia criar conteúdo no Pinterest. Tem muita gente que cria conteúdo no Pinterest que é muito bom, né? Inclusive, é por isso que ele tá lá tão repleto de referências. Mas Pinterest, não são todas as pastas do meu Pinterest que estão liberadas. Boa parte delas, a maior parte delas é secreta. Justamente porque eu utilizo ela para buscar referência para cliente. Então, quando eu participo de projetos e tal, eu jogo informações lá. Porque, para mim, quando eu junto todo o visual em um único lugar, aquilo me ajuda demais, demais. Sim, fica visual, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa muito visual, então é necessário para mim trazer aquilo lá, porque aquilo alimenta a minha cabeça. Mas a coisa que eu mais gosto no Pinterest é criar ali umas pastas e depois dar o iniciar dele, porque daí vem para a página inicial coisas que se associam ao que eu estava procurando. Eu acho maravilhoso. É massa. É um momento de alegria. Eu invisto muito tempo no Pinterest, acabo gastando muito. Segunda maneira é Netflix. Eu gosto muito de ver Netflix. Olha eu aí. não sou uma pessoa... Você que achou que estava perdendo tempo vendo sua série do final de semana, você não está perdendo tempo. Assista a sua série da forma correta. Exatamente. Eu não sou uma pessoa de YouTube, apesar de estar aqui em YouTube.
produzindo conteúdo pro YouTube, eu não sou uma pessoa de YouTube porque eu tenho... Enfim, não sou uma pessoa de YouTube. É uma Mas pessoa YouTube, de Netflix. Estamos aqui. Poderia, assim, distribuir melhor esse meu vídeo para que mais pessoas recebessem YouTube. Será que a gente vai tomar ban? Será que a gente vai colocar nosso podcast na Netflix? Exatamente, não posso falar. Talvez. Mas, enfim, então eu gosto do Netflix porque é uma... Para mim, o Netflix ele é a maneira de imputar informação que menos é feita de forma técnica. Ativa, né? Exato, ativa. Eu simplesmente coloco lá, mas sempre que eu tô vendo as coisas, eu tô vendo roteiro, eu tô vendo como é que eles cortam, como é que linka uma coisa na outra, fotografia. Uma coisa que eu gosto muito de ver é como eles linkam, geralmente quando é uma temporada para outra. E temporadas legal. Que você termina sempre com é uma... mais macro, né, o negócio. Exatamente, você termina com uma necessidade de causar desejo pro próximo, né? Sim. Então eu gosto muito de ver isso. Legal. Mas sempre a forma menos ativa, mas eu gosto de ver Netflix. E a última, eu acho que livro. Livro é uma coisa que te traz... Todo mundo fala, né? Eu não sou uma pessoa de livros mesmo. Uhum. Mas livro te traz uma coisa de você ler e imaginar. Uhum. É a maneira que você... Ativa diretamente. Tanto que, geralmente, quem lê um livro e depois vê o filme, fala que, putz, o livro era muito mais completo. Normalmente. Mas é completo porque você criou na sua cabeça coisas, né? Então, quando a gente vai trazer... Tem que pensar que um filme tem menos tempo, custa mais pra fazer, né? Sim, total. E porque, principalmente, a coisa mais importante de quando a gente lê um livro é mais interessante na nossa cabeça é porque cada vez que você conta uma história, cada um entende de uma forma. Sim. E isso é a coisa mais louca da nossa imaginação. Visualiza de uma forma. Por isso também é tão importante quando você vai fazer um projeto e alguém conta uma ideia, que você traga referências visuais para aquilo, para que você coloque todo mundo no mesmo lugar. Porque não esteja cada um visualizando de uma forma diferente. Se tiver 100 pessoas numa sala e eu falar, imaginem uma casa e ela tem uma chaminé e ela tá... Cada pessoa vai imaginar de um jeito. Sim. Não tem como as pessoas imaginarem de forma igual. Porque é baseado na sua referência. Então, enfim, uma casa é complexo, porque todo mundo desenha uma casa com uma árvore do lado, né? Mas, enfim, essa é a ideia. A ideia é essa. Mas a casa é vermelha ou é amarela? É isso. Cada um vai pensar de um jeito. Cada um vai ter uma sensação diferente. Exato. Por uma lembrança de como era a sua casa, ou a casa da sua avó, ou a casa da sua... como desenhava quando era criança. Ou como desenhava quando era criança, ou como a sua mãe desenhava quando ela era criança para tentar ensinar. Cada um tem uma referência. É isso. Então, a dica é... Assista Netflix. Mexa no Pinterest. Aprenda a mexer. Crie pastas. Traga no Pinterest, talvez é o mais técnico que é. Pegue um projeto, alguma coisa que você queira e busque coisas, referências visuais para colocar lá dentro. Uhum. Porque é um trabalho também. Aliás, uma maneira que eu gasto... uma das coisas que eu gasto mais tempo quando eu vou fazer projeto é buscando referência visual. Porque você imagina um negócio na sua cabeça e é difícil achar uma referência visual que se assemelhe àquilo. A dica é, então... Usem o Pinterest. Netflix. Assistam Netflix. Leiam livros. Delicinha, hein? Diquinha gostosa. Perfeito, maravilhoso. Dá pra executar tudo numa semana só. No fim de semana, aproveita. E esse foi o nosso podcast de hoje, ProduzaCast de hoje. Eu sou a Brenda Brugalho. Eu sou a Pan Herrera. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.